Bom dia a todos. Realmente é difícil ficar sem o som das crianças. Estava pensando nisso, eu falei, nossa, o burburinho deles, né? Aquele momento deles chegarem na sala, os adolescentes se acomodando, a voz dos evangelizadores, parece que faz parte, né, do início desse trabalho, né? Então, realmente eles fazem falta. Hoje a gente vai falar do Evangelho, tão bem colocado, né, na canção inicial. Eu sempre falo para o Domingos, para mim a canção parece que é um resumo. A gente se esforça tanto para fazer uma reflexão, traz tantas palavras, e numa canção, primeiro porque acho que o ritmo, né, a melodia, ela vai para um lugar na nossa alma que às vezes as palavras, às vezes não, né, as palavras não vão. Então isso já é mágico. Então essa questão do Evangelho e Jesus e a doutrina serem a nossa salvação. Vamos começar fazendo uma pergunta. De verdade, a gente tem utilizado nas nossas vidas esses princípios que a doutrina traz, mas na verdade ela está toda comprometida com o Evangelho de Jesus, com a vivência da moral do Cristo em nossas vidas, com o despertar das virtudes que já estão como uma sementinha colocada na terra, aguardando o tempo de crescer. Essas virtudes estão em nós, porque é o nosso propósito existencial vir a ser todas essas virtudes. E elas somadas vão vibrar o amor. Aquele amor que o Mestre ensinou quando esteve entre nós, e aquele amor, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, como um tropismo, um psicotropismo, nós temos uma tendência inata a buscar essa luz. Mas, na condição evolutiva que nós estamos, dentro do planeta Terra, muitas sombras ainda nos habitam, sim ou não? Então a gente sabe, a nossa meta é a luz, mas a gente ainda está lidando com os perrengues das sombras que nos habitam. E a gente transfere essas sombras numa projeção psíquica mesmo no mundo. Então a gente entende que os equívocos, os perrengues, a culpa sempre é do outro ou de uma situação. E acho que é nesse momento que o Evangelho chega nas nossas vidas para nos salvar, como diz a canção. Para mim, o Evangelho tem esse sentido, de a gente revisitar, sempre que possível, essas palavras que a gente demora muito tempo para compreender. Eu falo por mim, eu já contei várias vezes, vou falar de novo, porque pode ser que alguém aqui ainda não tenha me ouvido. Quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu comecei por conta, né, da própria evangelização aqui na casa. Eu não sabia onde estava conteúdo nenhum, não conhecia o Evangelho do jeito que a gente vê, né? Às vezes o seu Anésio, o Donisauro, o próprio Alain. Então, às vezes eu saía da sala para ver se tinha algum trabalhador mais experiente que eu para perguntar onde eu acho isso. E coitado do Alain, né? Sempre dividimos o mesmo escritório, às vezes ele trabalhando e eu lá perguntando, o que quer dizer isso? Onde eu acho aquilo? Como procurar aquilo outro? E é nesse esforço contínuo, dedicado há mais de 20 anos, que hoje a gente começa a ter, ufa, agora eu estou tendo uma relação mais saudável com o Evangelho, porque no começo foi difícil, era muito desigual. E é esse esforço de mergulhar nesse Evangelho, a gente vai amadurecendo, principalmente com os recursos da doutrina, que vem fazer a gente entender. Eu acho que o capítulo que eu trouxe hoje, ele é desafiador. Chama-se A Moral Estranha. Porque se a gente não coloca o nosso tempo de maturidade, nosso desenvolvimento intelectual, cognitivo, de compreensão, e com essa luz da doutrina, essas falas de Jesus, para muitos deve soar estranho, mas cá entre nós, tudo que soa estranho para a gente ainda não está muito afim, não quer se dedicar um tempo, o que a gente faz? Deixa de lado. Uma hora eu vou entender isso.
E talvez muitos de nós passamos por muito tempo com essa dificuldade de entender Jesus. Jesus, que vibra amor, vibra empatia, compaixão, vibra inteligência, obediência aos desígnios do Pai. Colocar essas frases que eu vou ler para vocês, são 3 ou 4, e a gente vai debruçar um pouquinho sobre elas. Então, vamos imaginar Jesus, que é difícil imaginar, mas assim diz os seus discípulos que ele disse: aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixar os mortos e enterrar os seus mortos. Não vim trazer a paz, mas a espada. A gente consegue compreender Jesus dizendo essas frases? Como assim? O nosso mestre, que vibra o amor, falou que ele mesmo não veio trazer a paz. Se ele não veio trazer a paz, nós estamos perdidos. Né? Porque eu me depositava tudo nele, ele vem falar que não veio trazer a paz. Como que Jesus, que pregou o amor, disse para a gente abandonar pai e mãe? Se a gente não aborrecer pai e mãe, se não odiar pai e mãe. E aí a gente vai trazer algumas reflexões. Por exemplo, com essa primeira frase: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, e odeia pode ser aborrecer. Então, olha, se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e a sua mãe, aí a gente precisa pegar essa palavra odiar, que ela não está fora de contexto. Uma moral estranha dentro do contexto que a gente entende Jesus. Odeia é muito forte. Mas aí vem a doutrina e nos coloca essa luz. Vamos entender melhor aí. Olha só, na época de Jesus, as palavras eram poucas, tinha uma pobreza de palavras. Então, uma mesma palavra era usada em diferentes sentidos, em diferentes contextos. E aí a gente precisa, então, voltar ao tempo de Cristo e buscar entender essa língua pobre de recursos, entender qual era o sentido que Jesus queria usar, os costumes da época, as características de um povo, e isso vai nos acalmando. Porque quando a gente pega o significado da palavra odiar, ela então tem um sentido que diz: é amar menos. Isso já alivia, né? Então, odiar não tem esse peso do agora, como a gente usa. Odeio, ele é pesado. Causa até desequilíbrio, né? Fisiológico, psicofisiológico. Não é nesse sentido. Jesus estava falando de amar menos. E amar menos não é também amar igual. E por que Jesus, então, colocava a família, o pai e a mãe, dizendo em referência à sua pessoa? Porque Jesus, quando esteve entre nós, ele estava buscando implantar nas nossas mentes ideias novas. Nós, naquela época, nós não tínhamos condições de entender. Precisávamos desenvolver um pouco mais a nossa inteligência. A gente estávamos ali, numa época, ainda muito na animalidade, sem espiritualidade. E Jesus veio, então, nos provocar, porque ele viu que nós estávamos todos compreendendo mal os instintos. Porque, apesar de sermos animais, nós temos a inteligência. Nós temos liberdade de escolha. Então, nas nossas experiências primeiras e na matéria, precisávamos experimentar coisas que na nossa observação, com o uso da nossa inteligência, pudéssemos fazer escolhas. E nós estávamos escolhendo o quê? Viver a posse, o domínio, que era o que ele via em relação aos escribas, a todos os fariseus. Então, ele queria combater esse mal que já estava crescendo dentro do nosso coração.
E esse mal ia impedir que as coisas boas pudessem crescer e se expressar através de nós. Então, quando Jesus já nos alerta que bem que é esse, que posse que é esse que nós queremos ter das pessoas e das coisas, e ele vinha falar de um mundo espiritual. Ele falava de um reino de Deus. Ele falava de um futuro. Então, ele estava buscando despertar um tipo de pensamento, construindo na gente um pensamento para que, quando tivéssemos condições, iríamos compreender. E estamos aqui, conseguindo compreender o sentido de Jesus entre nós, o sentido dos seus estímulos, a provocação que ele nos convidava, através das suas reflexões, a despertar um estado diferente, para que nós não vivêssemos muito intensamente as coisas da terra, da matéria, as coisas que são perenes e passageiras, e que, ao nos identificarmos com elas e nos apegarmos a elas, perdemos o nosso propósito existencial, que é o quê? Ser luz. E nessa identificação, permaneceremos muito mais tempo nas sombras. Para ficar mais gostosa a reflexão, eu vou trazer de novo a simbologia da semente. Onde a semente é colocada? Na terra. Como que é uma terra? Como que é embaixo da terra? Escuro. É um lugar de opressão para a semente, né? Porque quanto esforço ela precisa fazer para sair debaixo da terra? Não é assim que a gente se sente aqui, na terra? Na sombra, na parte escura do nosso ser. Mas toda semente vai buscar a luz. Se esforça, porque é na luz que ela vai mostrar o seu lado mais bonito. Assim somos nós. Então nós precisamos desejar essa luz para sairmos dessa condição. E quando nós desejamos essa luz, nós começamos a amar menos as coisas do mundo, inclusive pai e mãe. Faz sentido? Eu sempre costumo dizer, são as minhas interpretações, tá? Na dúvida, volta a Kardec. Porque é com a minha experiência que eu falo isso. Às vezes pode também soar estranho alguma colocação. Então, a gente sempre convida todos a não deixarem de ler por si mesmo. Levar para o seu grupo de estudo, se caso causou alguma dúvida ou estranhamento. Já pensou deixar mais estranho o que já é estranho? Aí eu estou complicando, não estou facilitando, né? Bom, aí tem uma outra frase que ele coloca assim: abandonar pai e mãe. Odiar já estava estranho. A gente passou essa... Respira aí para você assimilar esse conteúdo, né? E a gente vai agora para abandonar pai e mãe. Se a gente for pensar nessa separação dos filhos para com seus pais, a gente deve entender que essa separação, ela deve acontecer para quê? No meu caso, né, vocês que já me conhecem, sempre me viram de cabelo vermelho, agora eu estou aqui de cabelos naturais. E aí, uma mulher já madura, passou 50 a mais, aquela fase da menopausa, os filhos saindo de casa, ninho vazio, o pacote vem completo. Eu olho para essa lição e falo assim, mas é muito injusto meus filhos saírem de casa. Agora que eles estão crescidinhos, que a gente pode fazer coisa junto, eu vou falar com o filho, vamos fazer isso. Ah, mãe, essa semana eu não vou vir para casa. Vou falar com outro filho, olha, eu queria fazer uma viagem, você pode me acompanhar? Não, mãe, eu tenho uma agenda, eu tenho ensaios, vai ter apresentações no final do... Meu Deus, não faz sentido esse abandonar pai e mãe. Agora que fica bom, eles estão tudo longe.
Aí a gente tem que, como diz a música que o Domingos nos cantou, o evangelho é o quê? Salvação. Eu tenho que vir para ele para me centrar, para buscar forças para essa fase. Porque meu pai sempre falava, filho criado, trabalho dobrado. Eu falei, imagina, pai, você não sabe o que é correr atrás de 3. A hora que você pega um, você tem que levar o outro para não sei aonde. Tem como piorar? Ele fazia, tem. E tem, viu, gente? Minha filha está aqui, a caçula, tenho até vergonha de falar perto dela, porque eu fiz essa palestra em outra casa, eu falei bem mal dele, brincadeira. Não falei bem mal, não, mas é que assim, né? Como que fica essa relação? Como que é abandonar pai e mãe se eu vou voltar para o Evangelho para me acolher? Eu sempre falo para vocês também, primeiro, sempre busca referência na literatura, não fica só com a minha palavra. E segundo, o que eu falo aqui para vocês é o que eu vivo. Eu nunca trouxe nenhuma fala minha porque eu decorei ou porque eu estudei intensivamente. Aliás, como diz o Alain, a gente estuda, pode fazer essa palestra 15 vezes. Para cada casa, ela sai com uma reflexão, ela sai com conteúdo, ela nunca é igual. Porque a gente acho que fala de acordo com o que o público vai trazendo, com o que a gente vai sentindo no ambiente. É um trabalho mediúnico, que a gente faz com muito carinho e com muito cuidado. Embora, às vezes, o Alain fala, nossa, hoje quem estava te acompanhando estava bem brabo, hein? Eu falei, eu também senti, mas por algum motivo, alguém ou alguns precisavam ouvir. Eu estou fazendo toda essa demora que é para vocês irem sentindo essa questão do abandonar pai e mãe. Porque é uma lei do progresso. Imagine se todos ficassem unidos, colados, fazendo tudo ao mesmo tempo juntos. Ia ter progresso? Não. Então a gente precisa se descolar para trazer reflexões novas, caminhos novos. Porque se a lei vai evoluindo, a gente fica centrado sempre no velho ou no único. Que referência que eu tenho? Um ponto só. Então é tão gostoso quando se reúnem e aí um vem e traz uma coisa. Ah, é porque eu vi, tal professor falou tal coisa. Nossa, você ia gostar de ver uma aula que eu assisti. E a gente vai trocando, vai progredindo, vai fazendo junto. Aí vai chegando os agregados, vai causando tumulto, vai causando... E assim, quando a gente vai vendo, tudo vai crescendo. Então é preciso abandonar pai e mãe para que o progresso venha. E a doutrina tem nos ensinado sobre os verdadeiros laços de afeição, que não estão exclusivamente na família, mas sim os vínculos espirituais. Porque esses, o tempo, a distância, as condições de encarnados e desencarnados, não separa. Por isso que o nosso propósito maior não é somente amar os nossos pais e honrar somente os nossos pais e as nossas mães, mas amar a todos de forma incondicional, sem olhar a quem. São esses interesses incomuns que vão nos ligando, porque o que nos une é aquele afeto, é a confiança, é a entrega que nós nos permitimos nas nossas relações horizontais, um para com os outros, e a vertical para com o Pai. E quando a gente vai entendendo essa doutrina, não sei, não vai dando vontade de abandonar tudo? A gente tem vontade de abandonar tudo, porque tudo vai ficando tão pequeno, perto da grandiosidade do Espírito. Esse deve ser o nosso propósito. Compreender que somos espíritos e que precisamos de experiências e ir vivenciando uma a uma, talvez sem reclamar, sem se apegar a elas,
porque fácil ou difícil, alegre ou triste, passarão. E o que permanece é o espírito, com as vivências registradas no seu perispírito. E essas marcas perispirituais vão permanecer conosco em outras jornadas, em outros planejamentos reencarnatórios. Está fazendo sentido? A moral estranha vai começando a nos acolher. Porque hoje nós temos inteligências para compreender. Naquela época de Jesus, não. Estávamos ainda saindo do instinto, da conquista, das lutas para conquistar um abrigo, uma proteção, um alimento. O outro, através do sexo. Era essa a nossa vivência, ou melhor, sobrevivência. E hoje, não podemos mais aceitar somente sobreviver. Trabalho, 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 passeio, sextou, sabadou, domingou, relaxou, trabalho, trabalho. Meu Deus, Charles Chaplin já falou que isso podia nos adoecer há muito tempo atrás. E a gente está nessa ainda. Já viram quantos diagnósticos têm saído? Está na moda ter diagnóstico agora, né? Você não pode espirrar que você tem diagnóstico, você não pode olhar que você tem diagnóstico, você não pode fazer diferente que você tem diagnóstico. Aí, para nós que somos espíritas, cristãos, a gente não precisa de diagnóstico. A gente precisa de tratamento. A gente precisa se tratar. E o Evangelho é o tratamento. Vocês vão ver a gente vai terminar com uma última frase, a gente vai entender por que o Evangelho é o nosso tratamento. E essa, então, deixar os mortos, cuidar de enterrar os seus mortos. Então, Jesus disse a um homem, que tinha acabado de perder o seu pai, deixar os mortos de enterrar, os cuidados de enterrarem os seus mortos. Naquela época, como hoje em dia, né? Mas naquela época era muito significativo os filhos terem o dever de enterrar os seus pais. Joana de Ângeles coloca que não só o dever, mas ao enterrar os seus pais, o que o filho passa a ter direito? A herança, alguém falou aqui. A herança. A gente não está falando de um tempo onde nós tínhamos muito interesse com as coisas materiais? O que será que Jesus quis estimular no pensamento desse homem? Cá entre nós, por que ele falou para esse homem? Porque ele já devia ter, naquela época, uma maturidade de entender o que Jesus estava dizendo. Ele não ia falar para qualquer um. Jesus fez isso, não fez? Ele não foi procurar alguém para curar aleatoriamente. Ele procurou aquela pessoa que já tinha condições de receber essa mudança, de receber essa cura. Então, ele foi ao encontro, esperou uma oportunidade adequada para trazer esse ensinamento. E o que será que Jesus estava estimulando? Diretamente para essa pessoa, mas para todos que estavam ali ouvindo. Desapego. O que mais? Se desapegar da matéria e olhar para quê? Para o espírito. Se está muito preocupado em enterrar a matéria, ele podia falar que a vida continua? Ele podia falar de reencarnação assim abertamente? Não. Então ele colocou deixai os mortos enterrarem os seus mortos. Não vos inquietei com o corpo, mas pensai no espírito. Jesus dava essas frases de efeito e saía. E aí, para quem assistiu The Chosen, né, ficava todo mundo, o que ele quis dizer? O que você acha? Ficava todo mundo querendo entender o que Jesus disse. Provocou ou não provocou uma reflexão? Não desacomodou quem estava lá para pensar?
Esse é o propósito. Porque ele fala assim: ide e pregai o reino de Deus. E se esse homem não tivesse preparado, ele não abandonaria. Ele não falaria do reino de Deus. Ele ia fazer o quê? Enterrar para receber a herança, como muitos faziam. E esse homem, ele estava preparado por quê? Porque talvez os interesses materiais para ele não fazia tanto sentido mais. Ele já estava preparado porque algo internamente dele já chamava atenção para interesses do espírito naquela época. Tudo bem até aqui? A moral está deixando de ser estranha? Ou está ficando mais estranha ainda? Dá para continuar? Senão a gente chama a ajuda do Alan, do seu Anésio, para ajudar a desfazer o nó aí. E aí também ele tem: não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus, que é a personificação da bondade e da doçura. Jesus que pregava o amor ao próximo. Ele era e é o nosso mestre. Fica estranho ele ter dito: se ele é a personificação da bondade, da doçura, do amor ao próximo. Mas aí é que está a essência da questão. Por quê? Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não houve uma única que se implantasse sem lutas. A espada que Jesus disse que veio trazer são as lutas que nós temos internamente e coletivamente. Ela sempre existiu. Porque estamos todos num processo de um progresso. Sempre. Então, a cada momento que eu sempre falo para os meus filhos, quando vocês resolverem esse perrengue, Deus vai trazer outros. Quando a gente resolve um desafio, novos desafios virão. Por quê? A gente tem, entre muitas aspas, né, porque tem uma pressa que o mundo está vivendo hoje, uma ansiedade, uma loucura coletiva, não é dessa que eu estou falando. Mas o espírito, quando ele já está desperto, ele tem pressa de conquistar. Ele tem essa pressa, mas não é, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, uma urgência, não se trata disso. A gente está vivendo hoje, na verdade, um caos, uma angústia coletiva, porque eu tenho dito que é chegado o momento, na verdade, isso não sou eu que falo, né? É chegado o momento da era do espírito, isso é Kardec que fala. Mas para essa era ser observada e sentida por todos nós, é preciso que algo toque. Então, não adianta a gente só ter as coisas que a gente consegue ver, o corpo, a matéria, mas sim chamar atenção para essa angústia. E nada melhor que sentir algo para a gente perceber que nós temos sentimentos. Porque onde ficam os sentimentos? Né? Então, a conquista da matéria para a gente foi muito fácil, porque a gente via que precisava conquistar alguma coisa, corria para uma caverna para se proteger, eram coisas materiais. Então, a gente foi conquistando esse conforto. A partir dele, desenvolvemos a observação, o intelecto e as nossas escolhas. Muito bem, chegamos numa fase, uau, top. Até esses dias eu fiz um filme de uma borboleta que estava com uma asinha machucada e ela não conseguia voar. Então, com uma asa só a gente voa, quer dizer, nem com duas, né? Mas eu quero dizer assim, a borboleta com uma asa só, ela vai voar, vai ter dificuldade, ela ficou se arrastando. Aonde? Na terra. Olha a simbologia. Nós vamos ficar nos arrastando em reencarnações sucessivas se não tivermos as condições de voar, de romper. Agora eu quero ir para um lugar mais puro, onde o bem prevalece. Se o mal existir, ele vai passar muito rapidamente no meu pensamento, mas eu não vou ter um comportamento contra o outro. Eu vou estar num lugar um pouco mais tranquilo, assim como a gente entra numa sala num dia de calor que tem ar-condicionado. Mas eu preciso desejar isso. E a nova ideia, ela causa um alvoroço. Principalmente se ela for boa, porque ela vai ser combatida.
como diz o Alan lá em casa também para os filhos, só no fruto maduro que joga pedra. Ninguém vai jogar pedra em fruto verde, em fruto podre. É só no maduro. Por quê? A gente quer saboreá-lo. Então, só recebe pedra quem tiver uma boa ideia. E todos nós aqui, eu tenho certeza que sabe do que eu estou falando. Quando nos ambientes de trabalho que nós convivemos, que a gente quer levar uma ideia, que a gente quer ser gentil, que a gente quer fazer um projeto social, que a gente quer promover um encontro para aliviar as dores dos trabalhadores. Isso tudo, ninguém vai querer. E já estamos aí vendo que a sociedade hoje, com a chegada de leis que entendem que todos os ambientes têm que ter uma saúde psicossocial, isso logo, logo vai estar acontecendo em todos os meios, em todas as instituições. Não vai ser privilégio das religiões, porque chegou o momento de toda a humanidade viver de forma diferente. E Jesus veio trazer isso, porque ele estava combatendo a confusão dos interesses que os fariseus, os escribas, os sacerdotes daquele tempo estavam trazendo. E aí, mataram Jesus, acreditando que matando ele ia matar a ideia que ele estava trazendo. E se enganaram. Porque até hoje a gente fala dessas ideias, até hoje a gente busca compreender essas ideias, até hoje buscamos construir essas ideias na nossa intimidade, porque ninguém quer viver na angústia. E o Evangelho de Jesus é a salvação para essa angústia, porque o Evangelho de Jesus constrói virtudes, eu já falei, mas é uma construção para o espírito, não para a matéria. E é chegado o tempo de a gente revelar essa nossa intimidade. E aí a gente vai vendo que essa moral do Cristo, ela não é estranha, ela era estranha para aquele momento, para aquele povo. Mas hoje, a gente já sabe com a doutrina espírita de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Sabemos que somos espíritos. Sabemos que a vida é passageira, mas que ela continua. E isso nos dá força, fé, esperança em dias melhores. Porque todo esforço vale a pena. Porque aquele que acredita que a vida começa no berço e termina no túmulo, sabe qual que é a música que ele mais gosta? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ele vive festejando, porque o que vale é hoje eu vou morrer mesmo, então eu posso beber, comer o que eu quiser. Eu posso falar o que eu quiser. Olha o nosso orgulho exacerbado. Porque ainda em 2025, a minha mentalidade está como aquele homem velho dos tempos de Jesus. Meus irmãos, precisamos despertar. A vida é muito séria. Quando a gente vai falar de desenvolvimento mediúnico, a gente estava conversando eu essa semana, André Luiz é muito claro, lá nos missionários, quando ele coloca assim, Alexandre falando para André Luiz, olha esses irmãos, eu vou colocar vocês 4. Olha esses irmãos querendo desenvolver a mediunidade. Olha para cada um deles e o que eles fazem com a vida deles. E aí ele vai discorrer. Está lá, desenvolvimento mediúnico, procurem. E ele termina finalizando assim, aquele que almeja o desenvolvimento mediúnico precisa ter o vaso limpo. O que é o vaso? Se não o corpo. E aí a gente pode comer e beber o que quiser e desenvolver mediunicamente? Claro que você vai se desenvolver, mas quem vai estar falando por você ou através de você? Pensa nisso. Cuide-se primeiro, desenvolva-se primeiro, porque aí você vai saber o que é seu, o que é do outro. O que você precisa melhorar em você, o que você vê que é uma comunicação do outro. Calma. Calma. Tudo tem o seu tempo. Ninguém vira santo porque está 1 ano frequentando a casa espírita. Ninguém vira santo porque está 5 anos estudando.
Pelo contrário, aquele que mais sabe, mais vai ver o sacrifício que é o esforço diário para a autotransformação. Sim ou não? Então, essa moral do Cristo, para nós, não pode ser estranha. A gente precisa agarrar e divulgar quem é esse mestre de amor e de luz, que vem nos salvar das sombras de nós mesmas, projetadas do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. É disso que a gente precisa se libertar. Porque a vida é uma tentação diária. Diária. E para finalizar, eu vou ler o trecho final do Evangelho e a gente encerra. Quando Jesus disse, difícil ter óculos multifocal, né? Se fica aqui, você não enxerga, se põe aqui, fica na cara. Quem tem sabe do que eu estou falando. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte, não penseis que minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos separados pelas suas crenças lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vi lançar o fogo na terra, para consumir os erros, os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois ela sairá triunfante à verdade. A guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecedora. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo a luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, e é o que nós estamos hoje, né? Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva ao distúrbio, até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram os seus verdadeiros interesses, no tocante a este ou a outro mundo. E verão de que lado se acham os inimigos ou os amigos de sua tranquilidade. Neste momento, todos virão abrigar-se sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão reestabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que eu vos ensinei. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, com o egoísmo, com a ambição, com a cupidez, com o fanatismo cego, que, cercado nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou. E as que tem que suportar são todas de ordem moral. Olha a angústia. Sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos e a de agora durarão apenas alguns anos. Por isso que o tempo está passando muito rápido, né? Desde esse momento da pandemia, antes pandemia, pós-pandemia, a gente está sendo muito mexido. A gente está sendo provocado. E isso vai durar pouco, porque a regeneração já está batendo às nossas portas. Os de agora, né,
porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera, que, segundo previa, a sua doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, às lutas que teria que sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na terra prometida. E não como um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens e não dele. A sua posição era do médico que veio curar, mas cujos os remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os humores malignos do enfermo. Então o Evangelho é o nosso remédio, Jesus é o nosso remédio, a doutrina é o nosso remédio. Mas vamos lembrar que hoje essa luz está espalhada no globo todo, então existem outras tantas verdades que elas estão também, como o Espiritismo, implantando essa luz. E nós, que somos enfermos da alma, porque é o nosso espírito que adoece, o corpo reflete a doença do espírito, que vem da desordem mental, da desordem dos pensamentos, das emoções e das paixões mórbidas que levam à doença. E aí o que aguardar? Que a gente consiga beber esse remédio, para a gente poder se curar desses males que têm nos atormentado. Bom, é isso que eu queria trazer para essa manhã de hoje. E agradeço desde já o convite e espero voltar logo entre todos. Muito obrigada.